Nós já falamos em outros vídeos sobre a nossa natureza caída, que funciona como uma força de gravidade, parecido com um carro estacionado numa ladeira que vai sendo puxado para baixo. E que se não tiver com freio de mão nem engatado, vai descendo a ladeira. A gente já falou também sobre as formas da gente ser puxado para cima, colaborando com Deus, como a santificação, a devoção, a oração. Mas o fato é que todos nós temos liberdade para decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai se esforçar junto com Deus, indo ladeira acima, ou se a gente vai deixar tudo rolar ladeira abaixo. E no meio disso tudo, surge um elemento com o qual a gente muitas vezes não sabe lidar e que muitas vezes nos derrota, que é a tentação. Mas afinal, tentação é pecado e ela pode ser vencida? Situação que a gente vê por aí. Todo mundo está familiarizado com aquela imagem das duas vozes na nossa consciência, uma tentando convencer a gente a fazer o mal e a outra tentando convencer a gente a fazer o bem. Mas nem sempre a gente tem compreensão do nosso real papel nessa história, do que Deus espera de nós, das armas que o diabo usa, das nossas limitações, nem das armas que estão à nossa disposição para que a gente possa vencer. Mas afinal, o que é tentação? É o dilema entre fazer o certo e o errado, como essa figura do anjinho e do diabinho. É uma luta interna pela nossa mente e pelo nosso coração, para ver quem é que vai ganhar, se vai ser Deus ou se vai ser o diabo. A tentação só existe se a gente já tiver uma tendência dentro de nós a fazer alguma coisa errada. Todos nós somos pecadores, porque todos nós temos essa condição torta no nosso ser. Lá em 1 de João, no capítulo 1, verso 8, está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Só que essa condição se manifesta de maneiras diferentes em cada um de nós. Os pecados vão ser diferentes, os atos vão ser diferentes. E se você quiser dar uma olhadinha no vídeo sobre salvação que eu já postei, vou deixar o link aqui embaixo, e daqui a 2 semanas eu vou postar um vídeo sobre o pecado. Em Tiago, no capítulo 1, os versos 12 a 15 falam assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse texto fala sobre cobiça, tentação e provação. E a palavra que aparece no original e que a gente traduz como cobiça, na verdade significa ser enganado por uma isca. E é importante que a gente saiba, toda tentação pode ser vencida se a gente resistir desde o início. Mas existe um ponto que a gente pode chamar de um ponto sem retorno. Se você ultrapassar esse ponto, você não tem mais como vencer a tentação, não. Então não deixe chegar a esse ponto para você tentar começar a vencer a tentação. Mas você reparou que ele fala em provação? Provação é uma prova, é um teste moral que é dado por Deus, e ele pode acabar envolvendo tentação ou não. O que é tentação para uma pessoa pode não ser para outra. Por exemplo, roubo nunca foi uma tentação para mim, mas a inveja sim. Isso vai depender do que vai ser cobiça para a pessoa, o que vai ser a sua tendência natural ao erro. Toda tentação é uma provação, porque a tentação é sempre um teste também. Só que nem toda provação é uma tentação. Quando a gente vence uma mesma tentação repetidamente, ou seja, se a gente persevera nisso, ela acaba se tornando só uma provação. E mais tarde, se a gente continua vencendo, nem isso ela continua sendo, porque você vai ter desenvolvido um novo hábito e um novo jeito de ser. Deus muitas vezes nos prova, mas ele nunca nos tenta. É isso que Tiago fala aqui. Mas o diabo se aproveita da nossa fraqueza, da nossa própria cobiça, para tentar a gente. Ser tentado não é pecado. Sabe por quê? Porque Jesus foi tentado, só que ele nunca pecou. É isso que está lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 15. Não temos um sumo sacerdote, quer dizer, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E existe um tipo particular de provação que a gente chama de deserto, e certamente vai vir sobre cada um de nós. Se ainda não veio, certamente vai vir. É quando parece que Deus se ausentou da gente, deixou a gente sozinho, a gente não vê nenhum sinal ou toque do céu, como se a gente estivesse no meio do Saara. Parece que as orações não passam do teto, mas o deserto é a maior prova pela qual a nossa fé pode passar. Lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, é dito que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova daquelas que a gente não vê. E muitas vezes ela é
a prova daquilo que a gente não sente. Alguns autores chamam isso de noite escura da alma. E muitas vezes ela vem justamente depois de uma grande experiência que a gente teve com Deus. Isso aconteceu com Elias no Monte Carmelo, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. E aconteceu no batismo de Jesus também. Lá em Mateus, no capítulo 3, o finalzinho mostra Jesus sendo batizado e sendo levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo, que é o que vem no capítulo 4. Então Jesus também foi levado ao deserto. E se Jesus passou por isso, a gente vai passar também pelo deserto existencial. Mas o que eu posso dizer para você é que você tem que aprender a não confiar nos seus sentimentos, porque eles são instáveis como a areia. Jesus contou lá em Mateus 7, nos versos 24 a 27, a seguinte parábola: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Você precisa construir toda a sua vida, toda a sua fé naquilo que é uma rocha eterna. É Jesus, a palavra dele, e não sobre a areia, que são os seus sentimentos. Existe algo que C.S. Lewis chama de lei da ondulação. São os altos e baixos. E ele fala uma coisa muito interessante. O nosso crescimento não acontece quando a gente está nos altos, e sim quando a gente está nos baixos, nas depressões da vida, nos desertos. É aí que a gente se torna forte mesmo, se torna mais parecido com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Apoie-se sem medo em Jesus e na palavra dele, com toda a confiança. Mesmo que você não esteja sentindo isso, faça uma decisão pela fé. Leia as promessas, creia nelas. Ore, mesmo quando pareça que Deus não ouve, porque ele certamente está ouvindo. Ele certamente está com você todos os dias até o fim dos tempos. Foi isso que ele falou no finalzinho do Evangelho de Mateus. Aprenda a andar com as suas próprias pernas e não apoiado simplesmente em alguma evidência do céu que você sinta no seu coração ou na sua alma. E o deserto vai passar e a alegria vai voltar. Pensa só, Deus é nosso Pai. E o que os pais preferem? As crianças que andam a vida inteira dentro do carrinho ou com auxílio de um andador, ou aquelas que aprendem a andar sozinhas, mesmo que seja depois de muito tombo? Qual é a finalidade da aprovação ou da tentação? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, é para tornar a gente pessoas mais fortes, justamente como a criança aprendendo a andar, e para mostrar o que há no nosso coração. Não para ele, que já sabe, mas para nós, que não sabemos ainda. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis 22, quando Abraão foi posto à prova por Deus. Deus pediu para ele o seu filho, de quem Deus tinha falado que ia ser o cumprimento de todas aquelas promessas, de uma posteridade numerosa. Pediu que Abraão sacrificasse Isaac, e Abraão foi para o Monte Moriá, levou o filho, levou tudo que era necessário para um sacrifício, menos a oferta, menos um cordeirinho, e foi com Isaac para lá. E ele estava realmente disposto a sacrificar o filho, mas na hora H, quando ele levantou o cutelo para fazer o sacrifício, Deus mandou Abraão parar e mostrou um cordeirinho que estava preso nos arbustos e falou: agora eu vejo que você de fato me ama, me teme mais do que o seu filho. E no coração, Abraão de fato sacrificou Isaac. É isso que está em Hebreus 11, nos versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Mas por que então que Abraão fez isso? Pelo que está escrito aqui. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Foi isso que aconteceu. Ele cria que Deus iria ressuscitar Isaac, que Deus iria fazer o que fosse preciso para cumprir as suas promessas, e não pensou duas vezes em obedecer. Toda tribulação é uma provação, e no fim da provação, se a gente persevera, a gente vai ganhar a vida. É isso que está em Hebreus, no capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E o que ele prometeu para nós? A vida. Foi isso que Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 19, verso 21. É perseverando que vocês obterão a vida. E isso é mais ou menos como um esporte, como alguma habilidade nova que você quer desenvolver. No início,
início é difícil, depois vai ficando mais fácil e mais pra frente acaba sendo tão natural quanto respirar. E se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre disciplinas que eu já postei. Só que do ponto de vista do diabo e dos seus demônios, o objetivo da provação e da tentação é que a gente caia mesmo. É a nossa perdição eterna, que a gente seja afastado de Deus para sempre, da sua luz, da sua verdade, do seu amor. Mas a gente precisa lembrar que Jesus falou em João 8,44 que o diabo é mentiroso e homicida. Ele só quer enganar a gente para matar a gente. E em João 10, verso 10, Jesus falou que ele só quer roubar, matar e destruir. E você sabe de uma coisa interessante? Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva caíram, acreditando no que o diabo, através da serpente, tinha falado para eles, nos versos 14 e 19, está escrito assim: olha o que Deus falou para a serpente. Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, a serpente, ou seja, o diabo, iria se alimentar de pó durante toda a existência dela. E no verso 19, olha o que Deus falou para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então o diabo e os demônios se alimentam da gente, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vontade. O propósito dele é matar a gente porque ele enxerga a gente como gado, só como alimento. Mas Deus não. Deus nos enxerga como filhos. Ele quer nos elevar, ele quer nos tornar diferentes, quer nos tornar perfeitos. E a tentação da parte do diabo é justamente isso: mentiras, ou contrariando a verdade, ou só distorcendo ela um pouco, mas fazendo toda a diferença, prometendo uma coisa que parece ótimo, mas que na verdade não é tão bom assim e tem um preço ruim muito grande. Angústia, a nossa degeneração, a degeneração das outras pessoas que forem atingidas também, nosso embrutecimento, decepção com a gente mesmo, decepção dos outros com a gente. E se a gente toda vez que for tentado insistir em ceder, a gente vai receber cada vez menos prazer, ou seja o que for que a gente esteja esperando quando a gente cai, e perdemos cada vez mais a nossa humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Se você quer dar uma olhada, vê o texto lá de Gênesis 3. Alguns exemplos de pecados que fazem com que a gente vá ficando cada vez mais degenerado são os 7 pecados capitais. Daqui a 2 semanas eu vou falar mais a respeito disso, no vídeo sobre pecado. Mas o que a gente pode dizer é que esses 7 pecados são distorções de coisas boas que Deus deu para nós. São descontroles, são desequilíbrios. Por exemplo, a preguiça é um desequilíbrio do descanso. A gula, da alimentação. A luxúria, do prazer, do sexo. A soberba é da autoestima. E lembre-se, o campo de batalha é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções e também o nosso coração, que é a sede das nossas decisões, das nossas escolhas. Isso é que é batalha espiritual, que aparece lá em Efésios 6. Nos versos 10 a 18 aparecem as armas com as quais a gente pode vencer. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, essas mentiras que ele coloca na sua mente e no seu coração. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essas são as armas. São as armas que Jesus usou na tentação, porque ele passou no deserto, e são as armas que estão à nossa disposição também. Só que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que perder uma batalha não significa que a gente perdeu a guerra, não. Durante toda a nossa vida, a gente vai travar um monte de batalha. E quem vai vencer a guerra, a gente só vai saber no final da nossa vida. Deus não desiste da gente facilmente, não. Durante toda a nossa vida, ele insiste atrás da gente, nos perseguindo com o seu amor, querendo fazer a gente voltar para o caminho dele, fazer com que a gente fique de pé e continue caminhando em direção ao alto. Como o pai nunca desiste do bebê que cai. Eu tenho um netinho de 1 ano. Ele tá andando agora, mas os pais dele nunca desistiram enquanto ele tava naquela luta para aprender a andar e caía muitas vezes. Às vezes era queda feia, batia até a cabeça no
no chão. A gente também às vezes cai feio, mas Deus não desiste da gente. Ele quer ver a gente de pé e andando com as nossas próprias pernas. A gente pode cair numa tentação, acreditando nessas ciladas do diabo, e rapidinho a gente se erguer, perceber e se erguer. Pode ser que a gente fique totalmente enredado e demore para perceber isso. Ou pode ser que a gente passe a vida inteira numa prisão invisível. Ou mesmo vendo essa prisão e achar que a gente não pode vencer. Seja qual for a situação, o método de Deus vai ser sempre o mesmo. Perdoando a gente assim que a gente se arrepende, pede isso para Ele. Crendo que Ele dá pra gente a força e tudo que for necessário pra gente ficar de pé. Recebendo perdão e libertação. Mesmo que isso dê muito trabalho. E lembre-se que a gente certamente vai ser tentado muitas vezes, até que a gente vença. E mesmo depois de vencer, ainda vai ser tentado para que a gente continue perseverando, até que aquilo deixe até de ser tentação pra gente. Deus não fica só olhando, não. Ele sempre nos encoraja e sempre nos envia socorro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 13 fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O problema é que a gente fica achando, insuportável, não dá. E a gente acaba se entregando justo quando o socorro está chegando. Persevere um pouquinho mais e você vai ver que o socorro não vai falhar. Quais são as fontes de tentação? Praticamente tudo na nossa vida pode ser. Mas eu queria falar de algumas fontes que a gente às vezes não está percebendo que existem. A primeira delas é a própria igreja. Você já parou para pensar que a gente muitas vezes se desaponta com as ações de alguns irmãos, às vezes até da liderança? Ou com a aparência de alguns, ou com o jeito de alguns, que a gente tem os nossos estereótipos, acha que crente não devia agir de determinada forma, ou se vestir de determinada forma, ou ter uma determinada aparência? Ou quando a gente fala das nossas dificuldades e a gente é confortado só com jargões e não com argumentos? Quando a gente vê pessoas com falta de fé, e isso começa a puxar a gente para baixo? Quando a gente tem conhecimento dos erros dos outros, em lugar da gente enxergar os nossos próprios erros? Mas saiba que isso tudo faz parte do processo de amadurecimento. Assim que a gente conhece Jesus, a gente passa por uma verdadeira lua de mel, com Deus, com os nossos irmãos, mas depois a gente começa a ir conhecendo quem as pessoas são realmente. E isso traz decepções, com eles e com a gente também. Só que a gente pode reagir de algumas formas diferentes, ou com hipocrisia, escondendo os nossos próprios erros, ou fingindo que a gente não está vendo os erros dos outros. A gente pode reagir fugindo de Deus, achando que não tem jeito mesmo. A gente pode cair também no criticismo, apontando o dedo sempre para os outros, mostrando tudo que tem de errado ali, mas sem enxergar o que tem de errado dentro do nosso coração. Ou a gente pode ser humilde, se enxergando, se arrependendo e recebendo o perdão de Deus. Só que a humildade é uma coisa que precisa ser inconsciente, senão ela se transforma em orgulho da humildade. Já ouviu falar nisso? Sabe quando a gente é verdadeiramente humilde? Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos e quando a gente nos ama como a gente ama o próximo. Outra fonte de tentação é a nossa família. São os pequenos aborrecimentos diários, as chateações, alguém pegando no seu pé, bem naquele calo, naquele seu ponto fraco, os pais com os filhos com os pais, os cônjuges entre si, um irmão com o outro. São os trejeitos irritantes, os tons de voz que chateiam, os olhares que a gente faz, sem ver a nossa própria colaboração para agravar esse quadro. Quando a gente às vezes tem preocupação com a alma deles, mas não com eles mesmos, deixando de orar pelas dores, ou ajudar nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas necessidades. E outra fonte de tentação é o tempo futuro, porque é nele que está a origem dos nossos medos, das atitudes que a gente toma, achando que os fins justificam os meios, nas nossas expectativas que às vezes são frustradas. Então não viva no futuro. Faça o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não viva no tempo futuro, viva o hoje. E como que a gente pode, afinal, vencer a tentação? Em primeiro lugar, domine a sua tendência natural negativa. Aquilo que vai ser uma cilada para você. Pode ser lascívia, pode ser adultério, pode ser roubo, pode ser mentira, pode ser inveja, pode ser raiva. Você que sabe, eu não sei da sua vida, você que se conhece melhor. Seja o que for, confesse isso a Deus. Não tente fingir que não existe, não. Confesse também, talvez, a alguém em quem você confie e que possa ajudar você. Além de confessar sua
fraqueza, memorize a Bíblia para encher a sua mente e o seu coração do que é bom, das coisas de Deus que vão te ajudar na hora que você estiver precisando lembrar delas. É isso que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Enche a sua mente de coisa boa. Lembra aquele ditado que fala que a mente vazia é a oficina do diabo? É mesmo. Encha a sua mente, mas encha do que é bom, do que vai te ajudar. E aprenda a controlar os seus olhos, porque muitas vezes é através deles que vêm os maus desejos. Lá em Jó, no capítulo 31, verso 1, ele fala assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Essa é uma grande fonte de tentação. Aprenda a dominar os seus olhos. Uma segunda coisa que você deve fazer é vigiar o seu tempo de lazer. Fim de semana, férias, alguma viagem que levou você para longe de casa, longe dos seus amigos, longe da sua família, longe das pessoas que se importam com você. Mateus, no capítulo 26, verso 41, fala que Jesus falou assim pra gente: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne não tem força nenhuma. A gente até pode pensar que a gente está super forte, que não vai cair, mas na hora H ela vai trair a gente e a gente vai cair mesmo. Então vigie justamente nessas horas em que você tende a relaxar a vigilância. Terceira coisa que você pode fazer: escolha bem as suas companhias, porque elas podem fazer com que você seja elevado ou puxado para baixo. Mesmo que elas sejam poucas, que elas sejam boas companhias. O Salmo 1, nos versos 1 e 2, fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Lembra aquele ditado que fala: dize-me com quem andas e eu te direi quem és? É isso mesmo, a gente acaba pegando o jeito das pessoas com quem a gente anda. Então ande com gente boa, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. A quarta coisa que a gente pode fazer é manter o compromisso que a gente assumiu com Deus. É isso que Paulo fala em Romanos 12, nos versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é questão de escolha. E por último, lembre-se, se cair, levante-se imediatamente. É isso que João aconselha na primeira carta dele, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Caiu? Levanta logo, confessa logo, recebe o perdão logo e vai caminhando junto com Deus de novo. Não fique com vergonha, não fique achando que Deus ficou decepcionado com você. Deus já conhece todos os seus passos, desde o seu nascimento até o seu último dia de vida aqui na Terra. Ele não vai ficar decepcionado com você. Você é que fica assim quando você descobre que você de novo caiu. Isso é o que acontece comigo quando eu caio. Mas Deus já sabia. Ele está vendo toda a nossa vida diante dele como se fosse um grande tabuleiro. Desde o primeiro dia até o último, está tudo ali descortinado diante dele. Ele não se decepciona, mas ele está pronto a dar ajuda pra gente. Ele está doido para que a gente se levante e continue andando com ele. E deixa eu dar algumas dicas bem práticas aqui para você. É mais fácil a gente ser tentado se a gente está chateado, ou deprimido, ou cansado, do que quando a gente está expansivo, cheio de alegria, cheio de energia também. Porque a nossa resistência quando a gente está assim para baixo é menor. Então experimente prazeres bons, bons livros, bons filmes, boas companhias, mas na hora certa e do jeito certo e no grau certo, porque o pecado vai ser justamente de você querer buscar prazeres bons, mas do jeito errado, ou na hora errada, ou no grau errado. Outra coisa é que você nunca deve cair no erro de achar que você vai poder vencer a tentação pela sua força de vontade. A gente já viu o texto em que Jesus falou: a carne é fraca, só que ela se acha muito forte. Outra coisa é que Deus nunca espera que a gente lute sozinho, porque Ele já sabe que a gente não passa de pó. Lembra aquele texto de Gênesis 3? E que nós somos comida do diabo. Por isso Ele coloca à nossa disposição aquelas armas que estão lá em Efésios 6. E também envia auxílio, envia algum alívio, algum escape, antes que a tentação se torne insuportável. Lembra sempre disso. Lembre-se que você não está lutando sozinho. Cada um de nós está lutando as suas próprias lutas. Então, ore por você e ore pelos seus irmãos também, para que tenham eles já encontrado Deus ou ainda não, eles possam se libertar
libertar da prisão da mesma forma que você conseguiu. E lembre-se que a verdadeira liberdade só é alcançada quando a gente, por decisão própria, deixa a nossa vontade ser conformada à vontade de Deus, tomar a mesma forma dela. Daqui a algumas semanas eu vou postar um vídeo sobre vontade de Deus também. Por que é importante isso? Porque Deus sabe muito melhor do que a gente quem nós somos, quais são os nossos desejos mais profundos e como a gente pode satisfazê-los plenamente. Aprenda a confiar em Deus e no amor dele. Ele provou esse amor. Sabe como? Quando ele foi para a cruz. E ele provou o poder dele e toda a sua sabedoria quando ele ressuscitou. E agora, esse mesmo amor, esse mesmo poder, essa mesma sabedoria estão à nossa disposição, sendo oferecidos por ele. Você quer saber mais a respeito desse assunto? Então você pode ler um livro maravilhoso do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Em algumas edições também é chamado de Cartas do Inferno ou Cartas do Coisa Ruim, em que ele imaginou que um demônio mais velho, mais experiente, está dando instruções por meio de cartas a um sobrinho seu, que é um diabo aprendiz. Lá você vai ter bastante ajuda a respeito do discernimento do que é a tentação, do que é o nosso papel, do que Deus espera, do que o diabo pretende, das armas que os dois lados têm. Você pode ler também um outro livro do C.S. Lewis chamado Perelandra, em que ele imaginou a história do Éden e da tentação de Adão e Eva sendo ambientada no planeta Vênus. Só que o final ali é bem diferente, porque existe vitória. A mulher ali não cai. Você quer saber? Dá uma olhadinha ali. Esse livro é continuação de um primeiro volume chamado Longe do Planeta Silencioso ou Além do Planeta Silencioso. E depois dele tem um outro livro chamado Aquela Força Medonha, que também tem outros nomes em outras edições. Para saber mais sobre A Noite Escura da Alma ou O Deserto, você pode ler 2 livros do Richard Foster, que falam sobre isso em alguns capítulos. Sedentos por Deus e Rios de Água Viva. Sobre batalha espiritual, você pode ler o livro com esse nome, do reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, ou então Oração de Guerra, de Peter Wagner. Sobre como vencer a tentação, você também pode ler Como Viver Acima da Mediocridade, de Charles Swindoll. E na semana que vem, a gente vai falar a respeito de pecado. O que ajuda a gente a ser derrotado na tentação é justamente o pecado. Se você quiser saber mais a respeito disso, a gente se encontra lá.